15 dias, 30 dias, 40 dias sem sexo. Essa é uma questão recorrente que chega para nós. E eu tava pensando, sinceramente, assim, tentando analisar friamente na vida. Quando o casal tá começando juntos, existe um impulso intenso nessa direção. Porque tudo tá começando, é curiosidade, é interessante, é algo que ainda gera muita dopamina. Deus projetou para que fosse dessa forma. Eu não sei exatamente por que Deus... Ele é perfeito, né? Na verdade, eu sei cientificamente por que ele faz isso. Ele projetou para que você tivesse uma paixão por mais ou menos 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses. Vocês fizessem muita relação. E Deus projetou para que nesse período, lembre-se que não tinha método contraceptivo. Ou seja, nesse período a mulher ia engravidar. E aí a tendência é que essa paixão desesperada, essa bomba de hormônios, acabasse nos dois mais ou menos no meio da gestação pro final. Então você faz mais ou menos o cálculo do que aconteceu. Para quê? Para que depois que o filho nascesse, eles não fossem mais movidos por dopamina, mas por ocitocina, que é o hormônio mais presente em uma relação duradoura, de casamento. Porque no namoro, a predominância vai ter ocitocina também. Só que a predominância é dopamina. Ou seja, é desejo, é expectativa do que virá. É uma emoção um pouco mais apaixonada. E um pouco mais adolescente. É o frio na barriga. E são coisas relacionadas a uma emoção apenas. Depois que o filho nasce, é normal que as taxas hormonais do homem e da mulher estejam mais baixas. Uhum. Por quê? Para que eles possam dedicar mais tempo agora, não só a ficar, né, devorando um ao outro. Que já não é tão viável com o neném. Eles têm que cuidar de um bebezinho, tá? Tem uma outra vidinha para cuidar. Só que aí o que acontece nos mundos atuais? O que é muito comum no momento em que a mulher está passando pelo período gestacional? Eu não sei da onde o povo tira essa ideia de que justo nessa hora o homem fala assim, resolve pra academia. A partir de agora eu vou hormonizar e vou pra academia. É porque sobra tempo. Antes do casamento, só os dois, verdade, era tudo muito juntinho. E aí o homem, em vez de entender que agora ele tem que conectar com o novo nenenzinho que nasceu e que é normal que a esposa não tenha mais o tempo sozinho pra ele, uma geração de homens egoístas e criança que está acostumada a receber tudo na mão só pra eles, nesse momento de esperar a esposa resguardo, se recompor dessa fase, dessa transformação tão drástica que é ter o primeiro filho. No segundo, terceiro, ela já vai pegando jeito. Mas o primeiro é muito chocante para a esposa, para a mulher. Tudo, desde a gravidez até o parto, ao primeiro momento que o neném nasceu, tudo é chocante, tudo novo. É tudo novo e é muito mais intenso. Então, é normal que a atenção que era total pro marido, e era 2 quase siamês, fazendo tudo grudadinho, ela vai ter que agora dar essa maior parte dessa atenção para o neném, que precisa para sobreviver. E o macho, homem, deveria pensar, ele precisa para viver. Eu só preciso para me sentir bem. Então agora eu não sou prioridade mais, e é normal. Por um tempo vai ser assim. E em vez dele canalizar essa energia também para ajudar a esposa e para criar esse nenenzinho que acabou de nascer. E uma outra coisa também, os trabalhos antigamente eram mais físicos, então uma grande parte desses hormônios masculinos, eles eram gastos na coisa física mesmo. Ele também sofria trabalhando, né? É, então o homem trabalhar nessa hora que o neném acabou de nascer de uma forma mais intensa era bom, é bom, né? Só que aí hoje o que acontece? Os homens resolvem trair nessa hora. Por quê? Porque ele tá cheio de hormônio, ele não gasta com nada, ele trabalha o dia inteiro sentado. E aí o que vai acontecer? Vai gastar na rua. Você vai ter muito mais tempo ocioso. Você vai começar... É muito comum que o cara comece a olhar para si próprio, olhar para sua própria... pelos seus sentimentos. Ele sente uma falta daquela dopamina, porque ele continua gerando estímulos num momento que era para ele desacelerar e começar a receber ocitocina desse neném e dessa esposa e ter compreensão. Ele continua acelerando. E aí, infelizmente, a gente cai numa estatística, tá? Essa estatística não é achismo, é com base clínica, tá? Dr. Jorge, ele me explicou, Ricardo, a maior parte dos adultérios acontecem
No na resguardo. gestação ou no puerpério. Olha só. E não só nesse período. Esses dias uma mulher estava dizendo que enquanto ela estava fazendo tratamento para câncer, foi quando o marido a traiu. E por que isso acontece? Porque a pessoa desacelera e ela já não é capaz, porque não é ela que tem que ser capaz, de gerar a dopamina que você esperava. E aí você precisa daquilo ali para você se sentir vivo. É uma válvula de escape, na verdade, que acontece com o homem. Então ele precisa daquilo ali. Só que ele está direcionando para o lugar errado. Ele está direcionando para a emoção. E aí homens emocionados, que a gente chama de moleque, adolescente... Não foi que trabalhada a responsabilidade na vida dele desde pequeno. São pessoas que estão à procura de emoções, são pessoas que estão à procura de satisfação pessoal, não entendem o que é responsabilidade, eles vão tangenciar, eles vão para alguma outra situação, vão cair em problemas, vão cair em pornografia, vão cair, por exemplo, não estou feliz, mesmo que ele não cometa adultério, é muito comum haver o abandono nessa hora. O que é uma traição de qualquer forma, você entende que isso é uma traição? Você abandonar a sua esposa no momento que ela está mais precisando é uma traição também. Ah, mas eu não fui para outra mulher. Não, mas você está abandonando sim, que você falou. Traiu a confiança, traiu a expectativa, traiu a responsabilidade que você tinha de assumir, né? Aqui eu fiz uma explicação genérica do que acontece em relação a hormonais e tudo mais. Ok. O tema do vídeo, na verdade, a gente acabou puxando para esse lado, mas era sobre relações sexuais. Chega uma hora, no meio do casamento, você já tem alguns filhos, né, já tem um período junto, nada jamais é novidade. Você conhece o corpo da sua esposa, ela já não fica nua na sua frente só no momento em que vai fazer alguma coisa. Você está no banheiro, às vezes ela está fazendo xixi, tá lá sentada, tá tomando banho. Então acaba-se um pouco aquela curiosidade, porque antes, quando ela tirava a roupa, você sabia, opa, vai acontecer algo. E é normal que pela intimidade, isso acabe um pouco. O marido vai dormir de cueca todo dia. Então vocês já estão acostumados, já não tem mais aquela novidade. O sexo, ele já não é mais impulsivo como ele acontecia antigamente. Só que ele ainda é muito importante como era no começo. Porque o sexo, ele é o que dá liga no casamento. Ele é o vínculo, ele fortalece a intimidade, só que ele já não é mais aquele sexo emocionado. Um dia ou outro, é óbvio que vai ter aquele dia que é melhor. Aquele dia que é mais emocionante, que vocês dois estão mais com vontade. Vai acontecer esses dias, mas não vai ser... os hormônios vai alinhar. O dia do alinhamento dos hormônios, do sol e isso que eu ia falar, das estações. Vai acontecer esses dias. Acredite. E dá pra vocês, né, cultivarem isso, experimentar coisas entre o casal. Isso é bacana. Só que eu tô dizendo que, na maioria das vezes, vai ser algo mais tranquilo. E que é importante. Só que numa rotina corrida, o que eu não experimento hoje, tá? E por isso que às vezes assim, eu tenho que pensar como vocês que me seguem vivem. A pessoa que acorda cedo, igual, por exemplo, olha como é a minha rotina. Eu acordo cedo, 5h30, ponho os meninos para arrumar, levo para a escola. O cidadão comum, que não está na fase que eu estou vivendo agora, o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar. Pode ser que ele faça um treino, mas enfim, de forma geral, ele vai trabalhar, vai ficar fora. Ele talvez volte no almoço, pode ser que não. Ele trabalha à tarde de novo, e ele fica fora de novo. E aí ele volta no fim do dia como? Cansado. Normal, como qualquer ser humano. A esposa, pode ser que ela tenha ido trabalhar fora, ou pode ser que ela ficou cuidando de responsabilidades da casa. No período da tarde, pode ser que ela ainda esteja trabalhando, ou ela é uma mãe que está cuidando e educando os filhos, o que dá tanto trabalho e cansaço como trabalhar fora, ou às vezes até mais. Ou se estiver doente, então foi que... E aí o que vai acontecer? Chega no final do dia, um homem é de encontro. Os dois estão cansados. Os filhos querem atenção. Os filhos não estão cansados nunca. Aí, olha só, olha o cenário. Você está entendendo o quanto às vezes, se você for parar para pensar, o quanto é difícil conseguir tempo pra você fazer sexo? Então por isso que às vezes é comum que pessoas fiquem semanas sem ter relação. Pessoas fiquem mês sem ter relação. Só que isso é muito perigoso e prejudicial.
Acontece, E o final de semana, gente? O que vocês fazem? No final Pois de semana? deveria ser assim. Para de ir pra festinha de criança e vai dar atenção pro seu marido. Só que aí acontece, pode acontecer. É necessário que vocês entendam que isso é importante e vocês vão ter que começar a ser intencionais. Dentro de um casamento maduro de pessoas adultas, vocês precisam ser intencionais. Então você se programa pra fazer sexo. Eu sei que isso é meio complicado quando você lembra de forma saudosista de como era a relação antes. Você encostava, dava faísca, tava na cama. Agora já não é mais assim. Então você vai ter que marcar a hora, às vezes, pra vocês fazerem. Aqui em Goiás, a faísca é o tempo seco. Choque. Vocês vão ter que marcar pra fazer. Eu sei que parece estranho, só que não pode ser. Mulher, às vezes você vai ter que ser compreensível com seu marido. Vai ter momentos em que você não tá muito afim de fazer. E aqui, muita mulher espinha. Vou fazer sexo com um homem sem vontade. Não é com um homem. É seu marido. É sua metade. Você tem que entender que sexo já não é mais só uma questão de... Nossa, deu vontade nos dois, vai e faz. Às vezes, ele vai estar com a vontade. Às vezes, você vai estar com a vontade. Então, os dois têm que ser compreensíveis a ponto de ceder e fazer. Não é sempre que vai chocar o desejo mútuo. Eu tô tentando ser maduro com vocês aqui, gente. Eu não posso deixar você cair na ilusão de Hollywood. Porque a Bíblia fala que é importante, que é algo importante no casamento, que é exclusivo pro casamento, inclusive, né? E que é importante que mantenha uma frequência de relação e que não se abstenham um do outro, que o corpo um é do outro. Biblicamente bíblico, falando, né? olha aqui, ó, se a gente for partir pra Bíblia, sabe o que a Bíblia fala? Marido, você não é dono do seu próprio corpo. O seu corpo pertence à sua mulher. Mulher, eu falei do homem primeiro, porque normalmente às vezes pensa que a Bíblia é machista, né? Fala a mesma coisa pra você. Mulher, o seu corpo pertence ao seu marido. É mútuo. O corpo de um pertence ao outro. E a Bíblia fala, não negue sexo um pro outro. Não se prive para que o outro não seja tentado. Ou seja, a Bíblia tá na Bíblia. usa essa expressão. Não se privem para que vocês não venham cair em tentação. Olha só, por causa da incontinência. Ou seja, olha, a própria Bíblia já te dá um alerta. Nossa, olha a gritaria desses bichos. Eles começam a dar uns 10 gargalhadas aqui. O microfone pega isso não? Pega. Olha a altura dessa gritaria. É casal discutindo. Eles são dois que ficam aqui. Uns passarinhos muito doidos aí. E aí, é necessário que vocês entendam que o relacionamento agora, ele precisa ser mais intencional. Então, se esforcem para fazer sexo. E sabe o que é o interessante? Isso aqui você já deve ter ouvido falar em algum lugar. Se você não ouviu, você vai ouvir agora. Quanto mais vocês se dispõem a fazer, mais o seu organismo se acostuma com esse movimento. E ele quer fazer mais sexo. Então, o ato de fazer aumenta o desejo de fazer. Aumenta a libido de vocês no longo prazo. É claro que, além de tudo isso, vocês estão sujeitos a questões hormonais também. 30 mais, vai no médico. Vai no médico. Tenta entender por que não está acontecendo libido. Porque dentro de um ser humano saudável, é necessário que você tenha desejo sexual. Acho que uma vez por semana, pelo menos. Não, o casal que faz uma vez por semana, ele ainda tá bem. Tá na média. Ele tá bem, ele tá bem. O problema é que, se a gente for realista, eu não vou pedir pra vocês comentarem aqui nos comentários, tá? Mas é muito normal, 15 dias, 20 dias, 30 dias, especialmente para pessoas que têm uma rotina um pouco mais apertada. A gente que tem rotina de apertada, às vezes se a gente não lembrar, a gente esquece. Agora você imagina um casal que tá na pauleira de filho novo agora e tem que trabalhar muito e tem que produzir. Então, assim, entendam que vocês vão ter que ser intencionais. Antes era impulsivo. Agora eu gero aquela situação, tá? Então, por exemplo, chega em casa, marido, toma um banhozinho, fica cheirosinho. Traz um presentinho. Faz uma mas comidinha. eu tenho que ficar dando presente pra minha esposa pra ter sexo. Não é que você tem que fazer. Mas se você é inteligente, você vai saber que esse tipo de coisa favorece. Às vezes é a linguagem de amor dela. Cria o dia dos avós, da tia, o dia do apoio da família.
uma sexta-feira à noite, alguma coisa assim por semana, Ah. ou a cada 15 dias, que tem uma rede de apoio que possa mandar os filhos para lá, para vocês fazerem alguma coisa que vocês gostem de fazer juntos. Às vezes não tem condições ou não é o perfil do casal sair. Às vezes o perfil do casal é assistir um filme só os dois juntos e comer pipoca. Que seja isso, faça algo que lembre do relacionamento de vocês, do namoro, do início do casamento. Quantas Algo pra vezes, resgatar, né? quantas vezes, homem, você tem beijado sua esposa? Você chega em casa, ou cedo, você tomou um banho, você escovou os dentes, tá ali, eu falo escovar os dentes, né, porque você também não vai ficar beijando antes de escovar, né? Quando foi a última vez que você parou, colocou sua mulher na parede ali e deu um beijo nela? Coisa que você fazia quando você era adolescente. Quando você estava namorando, vocês faziam isso. Quando foi a última vez que você deu um beijão nela? Mão na nuca e beijo. Esse tipo de coisa, às vezes não vai ser mais espontâneo. Pare de buscar espontaneidade. Você sabe o que acontece com casais que buscam espontaneidade? Eles vão procurar onde vai ser espontâneo. Num começo de um relacionamento. Ou seja, não é com o cônjuge. Eles vão buscar no começo de um relacionamento. Uma pessoa comentou lá num dos meus vídeos essa semana falando assim: ah, então, e se o casal deixar de gostar um do outro? É obrigado a ficar junto? Eu falei, olha, adultos fazem isso. Eles ficam juntos, mesmo deixando de ter desejo. E aí o que você vai fazer? Você vai aprender a reconstruir o desejo. Casamento não é descartável. E com oração, porque Deus não quer que você viva infeliz, gente. Tá na Bíblia escrito que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Só que momentaneamente você está fora da vontade de Deus. Você não está gostando do seu marido. Vai orar, fala, Senhor, você não disse que era para ser bom, perfeito e agradável? Faz alguma coisa aqui, me ajuda, porque eu não estou gostando. E o Senhor vai te honrar na sua fé, porque Ele mesmo já te deu as ferramentas, que é a oração, é fechar as coisas que estão te fazendo deixar de gostar, porque normalmente quando um casal aparece para nós e um deles está falando, eu não estou gostando do meu cônjuge, normalmente tem uma pessoa no trabalho do esposo ou da esposa que está tentando ele, ou tem algum consumo de pornografia, alguma coisa está alimentando o imaginário daquela pessoa e minando a energia para fazer gostar do cônjuge. Exatamente. Então, muitas vezes existe algo, ou só um excesso de rotina sem um dar atenção para o outro. Antes que eu esqueça, deixa eu dar um alerta para vocês. Ainda sobre aquela questão dos filhos. Não leve o filho pro seu quarto. A gente cometeu esse vacilo no nosso casamento. O Arthur dormiu no nosso quarto durante 2 anos. 2 anos. Ele dormiu na nossa cama durante 2 anos. Isso destrói a intimidade de qualquer casal. Não foi uma coisa intencional que aconteceu. Não, não é questão de ser intencional. Agora que você sabe, eu tô te explicando. Você tem que dar um jeito. Não existe essa possibilidade de dele morar ali no seu quarto. Não, eu só queria contar momentaneamente, a situação. não, é porque ele tinha dificuldade pra dormir. Não, ele mamava, e tinha alergias, e chorava muito de noite, e foi vencendo a gente pelo cansaço. Mas com certeza não foi uma coisa saudável pra nós. A gente viveu na pele o problema do distanciamento por causa de um neném na cama. E olha só, era algo que foi nos levando pra essa situação. Só que eu não lembro se teve alguém pra falar pra nós que não podia fazer isso. Não, ninguém falou, mas... Mas agora você tem. Você tem aqui um casal que tá falando, Ricardo, mas a situação é muito difícil, meu filho tem necessidades especiais. Pois é, dá um jeito, porque senão isso vai destruir o seu casamento. É melhor que ele tenha o quartinho dele com a cama auxiliar lá, pra quando for inevitável você durma lá sozinha, a esposa. Faz um revezamento você e o marido pra acudir nas madrugadas, pra ninguém ficar sozinho nesse peso todo. É melhor assim numa cama auxiliar, que aí foi o que a gente fez com a Anne, que quando a Anne nasceu, eu coloquei o Arthur no quarto dele, junto com a Anne, e coloquei uma caminha pra mim lá no meio. Então eu ficava acudindo lá quando era necessário. E foi bem melhor. A gente só conseguiu arrancar o Arthur da nossa cama, porque eu descobri que eu já estava grávida. Aí eu descobri que eu estava grávida, eu falei, o problema tá gigante, só tá aumentando. Se eu não resolver agora e tirar esse menino do meu quarto, eu não consigo nunca mais. E aí, para dar prioridade para um recém-nascido e não para um menino de 2 anos, eu tive que aprender a me organizar de novo, né? Isso, gente, nos afastou demais. Nos afastou demais. Quando a gente olha para o passado, a gente tem que entender o seguinte. Olhar para onde foram os tropeços, onde foram as falhas, não porque vai precisar de ficar com remorso disso. Agora é para corrigir para os próximos.
No nosso caso, não é nem para o próximo filho. Não sei se a gente vai chegar a ter outro filho. Mas para pelo menos trazer para você essa explicação, porque talvez você tá nesse ponto. Não faça isso. Vai arrebentar com a intimidade de vocês. E aí isso é porta para muito problema. E uma coisa controversa. A sua prioridade é o seu casamento. Depois os filhos. Exato. O seu maior amor deveria ser, né? Tem que ser o marido e não os filhos. Exato. Por quê? Porque se seu maior amor for os filhos, seu marido vai embora ou sua esposa vai embora, você vai criar o filho sozinho. E um filho, para ele ser bem criado, ele precisa de um pai e de uma mãe. Sabe o que vai acontecer? Ele vai destruir a família dele quando ele for adulto. Ele não vai priorizar o cônjuge dele. Por quê? Porque ele aprendeu isso em casa. E aí ele vai destruir a próxima família, e a próxima família, e a próxima família. E aí algumas pessoas dizem, mas meu filho é pra sempre. Cônjuge a gente troca. Vocês entenderam tudo errado. Vocês estão falando igual o mundo fala. É. Você quer entender o que a palavra diz? Eles se tornam, então, uma só carne. Marido não e existe mulher. separação de marido e mulher. O seu filho, ele vai se tornar uma só carne Com outra com pessoa. a mulher dele. A sua filha vai se tornar uma só carne com o marido dela. E ele vai constituir a família dele. E se você viver nessa de querer que ele seja a sua prioridade e você deixando seu cônjuge de lado, você está plantando uma bomba no seu casamento e plantando uma futura bomba no casamento dele. Então, muito cuidado com isso. Priorizem, gente, essa questão sexual. É importante para vocês. Procurem, se a libido tá baixa, comece a fazer atividade. Tem casal que não tá conseguindo namorar porque tá com obesidade. Os dois estão obesos ou só um tá obeso. Não tá cuidando de si. Excesso de dopamina, excesso de celular, excesso de coisas que estão te atraindo atenção, acaba te deixando viciado. Isso vai prejudicar a sua vontade de fazer sexo. E não só a sua vontade, mas a sua capacidade, porque sexo ruim também é uma droga. Homem, você que não consegue dar prazer para sua mulher, você que tá ali só para, né, se satisfazer e pronto, você tá com problema, você não entendeu o que é ser marido. A sua prioridade é fazer a sua esposa ter prazer, depois você se preocupa com isso. O homem é muito mais fácil. A mulher é mais difícil, né? Fugar a lenha ali, você tem que trabalhar, você tem todo o negócio. O homem é micro-ondas. Cruz. É muito mais fácil pro homem, você entende? Terrível. Pra ele é fácil, ele ligou ali, ele se satisfaz muito fácil. Então, tem que existir uma preocupação dentro do seu coração de satisfazer a sua esposa. Porque mulher que não é satisfeita no sexo, é óbvio que ela não vai ficar querendo fazer, ué. Fazer aquele trem ruim, meia boca ali, que durou 2 minutos ali, acabou e pronto. Aí como que você quer que haja constância? O quê? Isso é importante falar. Eu parei no micro-ondas, fiquei chocada com essa cena. Não, mas tem. Essa ilustração. Mas tem, eu tenho que trabalhar isso, porque a gente recebe muita queixa disso. E eu sei como é a realidade dos homens. Então, homem, você tem que priorizar. Senão não vai dar certo. Comece a investir nisso. Veja a questão hormonal de vocês. Comecem a fazer atividade. Hoje eu fiz um post lá da Skyfit que era assim. Fazer atividade física é remédio para muita doença. Inclusive para ansiedade, para depressão e às vezes para essas questões sexuais. Façam os dois. Priorizem a saúde de vocês dois. Vocês precisam namorar, gente. Acho que a gente falou pra caramba já. Deus abençoe sua vida. Agora parou aqui, vai namorar. Se tiver condição. Já programa isso. Você tá trabalhando aí, não tem jeito. Já marca horário. Liga pra patroa e fala assim, meu bem, hoje nós temos uma reunião séria à noite. Horário tal. Não se atrase. Qual que é a vestimenta? Lingerie assim. Já deixa tudo programado. Deus te abençoe demais. Tamo junto.